volta aqui nesse domingo mais do que especial na programação da Rádio Bandeirantes. Como falei antes do intervalo, nós vamos tratar de um assunto importantíssimo. Você deve ter sabido, se não soube, uma tragédia aqui pertinho da capital paulista, em Mairiporã, a poucos quilômetros daqui, no encontro de duas torcidas organizadas, uma emboscada, mais uma, numa história que tem mais de 30 anos de péssimas relações entre as torcidas do Palmeiras e do Cruzeiro. Pedro Campos está conosco aqui. Boa tarde para você, Pedro. Opa, boa tarde, Ronald. Boa tarde para o Zaidan também. Um prazer estar com vocês aqui nessa cobertura da Rádio Bandeirantes. Infelizmente, para trazer, Zaidan, uma notícia, né, que não é das mais agradáveis, não só num dia de eleição, mas em qualquer outra oportunidade. O Ronald já contou para nós do que nós vamos falar aqui, desse terrível episódio de confronto entre torcedores, de briga entre torcedores, terminando com uma morte. 17 torcedores do Cruzeiro feridos. E quem vai conversar com a gente, Ronald, Zaidan, ouvintes da Rádio Bandeirantes, é o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, o responsável por colocar no Ministério Público uma nova determinação para esse caso, para ver se a gente muda as coisas e, de uma vez por todas, consegue resolver essa questão envolvendo torcidas organizadas. Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa está ao vivo na Rádio Bandeirantes para falar sobre providências tomadas pelo Ministério Público neste domingo, no dia dos fatos. E é muito bom que tenha uma providência rápida, porque nós estávamos cobrando desde cedo aqui nesse microfone uma providência, e o Ministério Público tem algumas diretrizes já colocadas para essa investigação que ele vai contar para nós agora. Dr. Paulo Sérgio, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes, bom domingo aí para o senhor e, por favor, conte para nós o que será feito nesse caso das torcidas organizadas. Eu, inicialmente, queria dar boa tarde a você, Pedro, ao Ronald, Zaidan e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Logo pela manhã, quando tomamos conhecimento desse episódio lamentável e daquelas cenas de selvageria que foram registradas na rodovia Fernão Dias, perto de Mairiporã, nós nos reunimos com a Subprocuradoria Criminal e com alguns promotores para tratar uma estratégia de enfrentamento em relação a isso. E pelas imagens e pelas primeiras informações, nós entramos em contato com o promotor de justiça que atua em Mairiporã, que tem atribuição no Tribunal do Júri, tendo em vista a ocorrência de homicídio, infelizmente, e de diversas tentativas de homicídio, que é assim que tem que ser qualificada aquela selvageria que foi praticada. Nós entendemos também que, além deste promotor de justiça, tendo em vista esse histórico relatado da briga entre essas torcidas reais, essas torcidas envolvidas, também diante da prática constante dessas ameaças, ou por redes sociais, ou por mensagens, ou durante esses trajetos, nós também associamos à investigação o GAECO, que é o nosso grupo de enfrentamento ao crime organizado, tendo em vista que nós precisamos, de uma vez por todas, nos aprofundar em como atuam essas torcidas, como trabalham essas torcidas, como elas estão atualmente se organizando para práticas dessa natureza. O que nós vimos aqui em São Paulo é algo que não pode ficar à margem de uma reação muito forte do Estado. Secretaria de Segurança, também conversei com o secretário Guilherme Derride, que está com todas as forças da Polícia Militar e Civil investigando, disse que todos serão identificados. E nós vamos aí acompanhar essas investigações até que sejam levadas à justiça e condenados todos os envolvidos. Doutor Sérgio, aqui é o Ronald falando. Aqui em São Paulo há uma máxima que as ações tomadas pela justiça são bem pequeninas com relação à torcida organizada. Por exemplo, São Paulo tem há décadas a proibição de entrada de bandeira no estádio. O cidadão não pode ir com a bandeirinha no estádio porque está determinado que a bandeira é uma arma, né? Mesmo uma bandeira, de repente, não sendo efetivamente uma arma, porque antigamente poderia até ser. Era um bambu, né, que fazia o mastro das bandeiras. Depois o tempo passou, deixou de ser. Mas o que eu queria falar é sobre a relação com o crime organizado e envolvimento com torcidas.
esse embate entre a torcida do Cruzeiro e do Palmeiras, Palmeiras e do Cruzeiro, vem desde o ano de 1988, quando o Cléo, que era o presidente da Mancha Verde, na época Mancha Verde, depois se tornou Mancha Alviverde, aliás mudou de nome exatamente para fugir de um banimento, né, que foi promovido pela Justiça. Desde então, as torcidas se enfrentam de maneira recorrente. Aí, em 2022, houve outra emboscada do lado contrário, com inúmeros feridos. Isso foi normalizado, inclusive por representantes da torcida do Palmeiras aqui em São Paulo. Já não passou da hora? Esses dados já não estão aí explícitos há muito tempo para que a gente tivesse uma tomada de decisão nesse sentido? Você tem toda a razão, né? Já existem elementos e há muito tempo mais do que suficientes para que haja uma abordagem diferenciada na apuração e investigação disso. Eu também entrei em contato logo pela manhã com o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, o Dr. Jarbas Soares Júnior, para que nós fizéssemos uma espécie de força-tarefa conjunta, tendo em vista dois aspectos. Primeiro, em Minas Gerais, um apoio às famílias daquela pessoa que perdeu a vida ou outras situações dos torcedores que estavam nesse ônibus e também verificando do lado de Minas Gerais quais são as informações que vão abastecer um ao outro para que nós possamos interferir não só na torcida da Mancha Verde, mas também na torcida do Cruzeiro que se envolveu neste fato. Então, é uma das vertentes que nós estamos procurando buscar nessa investigação. Zaidan. Doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde. É claro que essa é uma das expressões, né, das muitas situações de anomia, de violência no Brasil. Nós tivemos episódios recentes com outro tipo de manifestação em Florianópolis, no Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza. E a polícia, ela lida com o efeito, né? Ela enfrenta o efeito, mas ela não legisla. A polícia não faz leis, ela tem de lidar com as consequências. O senhor enxerga problemas na legislação para que o Brasil enfrente esse descalabro de insegurança pública e, inclusive, com essa peculiaridade que é a violência entre grupos de torcedores? Olha, a legislação ela é suficiente para que nós possamos enfrentar, neste caso concreto que nós estamos dizendo, né? Há o Estatuto do Torcedor, que dispõe que torcidas que partem para confronto, induzimento ou auxílio a confronto entre torcedores, ainda que distante ou em horário outro da realização dos eventos esportivos, podem aí ser punidas até com uma banição de 5 anos do futebol, né? Este é uma vertente. Na criminal, nós estamos diante aí de diversos fatos, como homicídio, tentativa de homicídio, com as suas qualificadoras. Nós estamos também tratando do crime de associação criminosa, né, que se associam mais de 3 pessoas para o fim específico de cometer crimes, que a pena é de 1 a 3 anos. O que exige mais é que os órgãos do sistema de justiça, os órgãos de segurança, tenham uma visão uníssona de maior responsabilidade, de maior intolerância com a prática desses fatos. E, diante do fato que aconteceu hoje, pode-se sim buscar algumas sugestões que venham a alterar algumas propostas legislativas ou algumas legislações em relação a isso. Mas temos vários órgãos de segurança já atuando na identificação desses criminosos, né? Eu acredito que nós devemos partir por uma ousadia de coletivamente, já que existem vários integrantes de uma torcida, existe uma diretoria, né? Então não são fatos isolados, não são só aquelas pessoas que estão lá naquele local praticando aquela conduta. Tem gente que, ainda que esteja distante, ou por uma ordem, ou por qualquer ação que ele tenha incentivado ou promovido esse confronto, também vai ser responsabilizado pelo resultado, pela morte, pela tentativa de homicídio e por todos os outros fatos. Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Costa, chefe do Ministério Público de São Paulo, sendo entrevistado ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. A ação do Ministério Público será sobre as pessoas físicas de forma prioritária, os autores desse delito que está no Código Penal, né? Matar alguém, lesionar alguém,
as ameaças e os outros tipos penais. O senhor agora avança no que o Ministério Público já fez no passado e coloca o grupo de atuação contra organização criminosa para tocar e participar dessa investigação também. Um sinal de que o crime da organização criminosa pode ser incorporado a essa denúncia que será oferecida à justiça. O principal nesse caso não é ir para cima dessas pessoas, e claro, de forma secundária, né, é importante também ir atrás das pessoas jurídicas, que são as torcidas de futebol. Mas esses criminosos, eles precisam responder como criminosos perante a legislação. E isso a gente não costuma ver quando envolve futebol. A punição fica que o sujeito não vai entrar no estádio, o sujeito não pode mais pertencer a tal organização criminosa. A punição tem que ser pelo crime praticado, não precisa, doutor? Exatamente, né? Então, são várias ações que correm paralelamente, né? Como eu disse, a responsabilidade civil das torcidas organizadas, o promotor de justiça que vai atuar perante o procedimento de uma vara do júri, tendo em vista que ocorreu homicídio, e eu já posso adiantar diversas tentativas de homicídio contra um número determinado de pessoas que estavam dentro daquele ônibus, porque está muito claro que a torcida de São Paulo foi ao encontro, né, para fazer valer alguma espécie de vingança, né? E a existência do GAECO participando disso possibilita com que, junto com a Secretaria de Segurança, junto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, porque este é a grande atuação sofisticada do nosso GAECO, é atuar em conjunto com as polícias, né, para que a área de inteligência de todos esses órgãos reúnam informações que venham de uma vez por todas dizer o seguinte: olha, são só essas torcidas que estão agindo como facções criminosas, existe a participação de alguma facção também nesse tipo de atividade, né? Então, tudo isso nós vamos verificar nas investigações. Doutora, a última de minha parte aqui. Amanhã, uma pessoa de 30 anos que está deixando uma filha vai ser enterrada depois desse encontro. Amanhã de manhã, o que tem de novidade na prática? Quando a imprensa for cobrir esse caso, a gente está trazendo aqui esse papo com o senhor em primeira mão, o que é o fato novo que abre a segunda-feira e que muda a trajetória disso que a gente tem assistido ao longo dos últimos anos? Olha, o fato novo é que, como eu mencionei agora, nós estamos já em contato com a Polícia Civil, que já está levantando informações absolutamente relevantes, mas ainda estão sendo guardadas aí com o sigilo, né? E aí vamos verificar amanhã com a Polícia Civil a identificação já de algumas pessoas para este fato, o início já do trabalho formal, tanto do promotor indicado pelo GAECO como do promotor de Mariporã, e a equipe da Procuradoria-Geral de Justiça, da Subprocuradoria, em contato permanente com a Secretaria de Segurança Pública, tendo em vista aí a indicação pelo nosso secretário de Segurança de que tudo está sendo feito por uma indicação rápida, por um indiciamento severo e amplo de todos aqueles torcedores. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no primeiro momento, nós não estamos falando só daquele que deu a paulada que levou à morte. Estamos falando de todos aqueles que, direta e indiretamente, participaram no local ou à distância para o resultado desse evento. Doutor Paulo, uma última agora da minha parte. Voltando à questão da lei, é claro, a tipificação ela está garantida, não é? É muito fácil, inclusive, tipificar, inclusive com o dolo, que parece evidente, né? Como o senhor disse, depende muito também de como o procurador, no caso, vai agir. Mas nós temos também, muitas vezes, uma sensação de que depois de tudo realizado, a polícia faz seu trabalho, os promotores fazem seu trabalho, há um julgamento, e aí vem uma ideia de que tudo é muito relaxado no cumprimento da pena, e que a pena realmente cumprida fica muito, muito distante daquilo que se estabeleceu na sentença. E há algumas situações na lei que prevêem punições mais duras, como é o caso da lei contra ações terroristas. E há muitas coisas que caracterizam, de acordo com a lei, ações terroristas, porte de explosivos, a ideia de atingir um alvo sem se preocupar em quem de fato está lá dentro, se, como disse o Ronald, é o pai de uma criança
que agora fica órfã, né? Pode haver caracterização de uma ação terrorista, com um incêndio de ônibus, fechamento de estrada, de alguma maneira, esse crime coletivo pode ser caracterizado como ação terrorista? Olha, em tese pode ser, mas isso depende muito das investigações, né? Então, num primeiro momento, nós não estamos ainda nesse nível. O que gera essa sensação que é real de insegurança, aí sim é uma legislação muito permissiva na execução da pena, com diversas possibilidades de progressão de pena em tempo menor, né? E que as pessoas tenham condições de sair, transitar, voltar a assistir jogo de futebol, né? O que é algo intolerável para todos nós. Então, aí o Brasil, pelo Congresso Nacional, tem que dizer, né, a que vem a sua proposta de segurança pública em relação, principalmente à execução das penas, porque diariamente promotores e juízes obtêm a condenação de réus, mas diante da lei aprovada já há muito tempo de execuções penais, o cumprimento da pena é algo que aqui no Brasil ele possibilita uma série de benefícios e que são benefícios esses que geram para as pessoas o sentimento de absoluta impunidade com todos os fatos que são praticados, né? Então, nos resta aqui, no fato concreto, né, buscar uma ação rígida. Dentre as ações que vão ser realizadas, nós pensamos até, conjuntamente com a Secretaria de Segurança, conjuntamente com outras pessoas, ter uma nova discussão que já acontece permanentemente com as polícias, com as torcidas organizadas, mas também continuando com a participação do Ministério Público, mas num nível diferenciado, no nível onde se mostra a todo mundo. Se esses fatos permanecerem, serão responsabilizados não só os que estiverem no local, mas muitas pessoas que indiretamente tenham qualquer tipo de poder de decisão, de influência em fatos que gerem eventos dessa natureza. Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa, para a gente encerrar essa entrevista, agradecendo o senhor já por nos atender em pleno domingo, mas o fato é grave e claro que nós precisamos trazer repercussão para os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Antes da última pergunta, só uma observação interessante, viu, Zaidan e Ronald? Esses torcedores, eles têm tanta certeza da impunidade, criminosos, né, que são nesse caso, além de torcedores, que eles transmitem ao vivo. Alguns publicaram nas redes sociais como um troféu, como se fosse ali a prova viva de que eles estavam participando daquele atentado contra os torcedores de outro clube, como aconteceu na rodovia Fernão Dias. Agora, minha pergunta para o senhor é a seguinte: não dá para enquadrar esses bandidos como terroristas pela lei de 2016? Não dá para a gente ir no que há de mais grave no nosso ordenamento jurídico, doutor Paulo? Olha, eu falo em tese, né? Porque a atribuição disso é do promotor natural que vai realizar toda a análise disso. Com base, inclusive, nisso que você acabou de dizer, esses mesmos torcedores criminosos que, com audácia, ficam colocando em rede social imagens desse evento, são imagens que, pelo serviço de inteligência das polícias e do Ministério Público, vão levar esse sujeito também à responsabilização pela morte, pela tentativa de homicídio dos torcedores, né? Então, vamos aguardar essas investigações para que nós possamos ter, aí sim, a indicação segura de quais os crimes efetivamente que eles poderão responder e que deverão ser enquadrados. Mas, da parte do Ministério Público, a nossa disposição é de cumprir a lei. Nós não estamos aqui querendo ser mais duro ou do que já se foi até hoje, mas é cumprir a lei com absoluto rigor, deixando um recado claro para essas torcidas e para toda a sociedade que São Paulo não tolera e que o Brasil não tolera atitudes como essa. E a punição nós vamos buscar junto ao Judiciário de maneira exemplar. Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado aos ouvintes. Valeu.